A série Making a Murderer, da Netflix, retrata os bastidores e a repercussão do julgamento de Steve Avery. O réu teve uma vida criminal bastante atribulada e cheia de percalços. Em 1985, ele foi condenado pelo júri do estado de Wisconsin a uma pena de 32 anos de prisão por tentativa de estupro contra uma senhora de meia idade. A vítima, numa tarde de verão, fazia um Cooper ao longo do lago Michigan quando foi surpreendida pelo réu, que a arrastou até um bosque. Durante as agressões, que lhe deixaram fortes hematomas no pescoço, ela conseguiu visualizar alguns sinais no agressor. Ele usava jaqueta escura e tinha olhos castanhos. Através de um retrato falado, feito com base em uma fotografia de Steve, que constava nos arquivos do departamento de xerife, a vítima acabou reconhecendo o suspeito. Daí até a condenação foi um pulo. Durante anos, a defesa tentou sem sucesso a revisão do processo, até que o Projeto Inocência conseguiu recolher amostras de DNA embaixo das unhas da vítima. O sangue de Avery foi colhido para comparações e os testes indicaram que ele não era a fonte de nenhum dos materiais. Em 2003, finalmente, e em razão desse fato, Steve foi posto em liberdade. Em 2004, ele entrou com um processo, pedindo uma indenização de 36 milhões de dólares contra o condado de Manitowoc, pois acusavam os agentes de terem agido com desídia e negligência na apuração dos fatos. A expectativa é que o alto valor atingisse até as contas pessoais do xerife e do promotor responsáveis pela investigação à época. Em meio a todo esse vendaval, ocorreu o crime de 2005, que serviu de referência à série da Netflix. Steve trabalhava no ferro velho da família e Teresa Hallberg, que viria a ser vítima de um homicídio, fotografava carros para oferecê-los em anúncios de venda da revista People. O promotor do caso diz que o documentário omitiu um fato de extrema relevância para a compreensão do contexto. Teresa havia visitado várias vezes o ferro velho e se disse assustada com Avery. Ela pediu para não ir mais ao local, mas Steve solicitou à revista que enviasse a mesma fotógrafa e no dia do crime ele telefonou várias vezes para ela. Os advogados do réu admitem 3 indícios incriminatórios contra ele. Primeiro, o carro de Teresa foi encontrado no ferro velho da família Avery. Segundo, havia sangue de Steve no veículo. Terceiro, os restos mortais da vítima, que teve os ossos carbonizados após o homicídio, foram encontrados em um poço utilizado para queimar lixo no quintal do próprio réu. Durante todo o julgamento, a defesa utilizou-se basicamente de 3 raciocínios. Primeiro, não haveria motivos para o crime, já que Steve estava na iminência de receber uma quantia pecuniária expressiva, 36 milhões de dólares, o que mudaria completamente a sua vida. Segundo, o fato de os investigadores do condado de Manitowoc, Colborne e Lenk, que haviam trabalhado no caso de 85, terem participado ativamente das investigações, era a senha que a defesa precisava para embrenhar-se pela argumentação ad hominem e atacar diretamente os investigadores. Steve dizia que o sangue dele havia sido plantado no carro pelos policiais. E os advogados ressaltaram que esses mesmos agentes só encontraram a chave do Toyota RAV4 após mais de 6 dias de busca. A defesa nunca conseguiu digerir essa circunstância. No entanto, os advogados guardavam suas melhores esperanças para um último argumento. Os ossos de Teresa foram encontrados em 3 lugares diferentes: no quintal da casa de Steve, a 140 metros de um barril, nas proximidades da residência do adolescente Brandon Dass, que é sobrinho do acusado e confessou à polícia que participou do crime juntamente com ele, e uma pedreira próxima ao ferro velho.
Os advogados diziam enfaticamente que se Steve fosse culpado, ele jamais deixaria parte dos ossos em sua casa e a outra parte nas redondezas da residência do seu sobrinho. Isso, além de não fazer qualquer sentido, seria de uma burrice colossal. Os advogados frisaram ainda que o Estado e a promotoria nunca responderam a essa pergunta de maneira satisfatória. Portanto, este era o principal argumento da defesa. Sem pretender fazer juízo de valor sobre o réu, nem analisar o processo apenas com os dados fornecidos pela imprensa, vejo que existem falhas na argumentação dos advogados. Logo no primeiro capítulo do documentário, a defensora pública diz que, ao pesquisar a vida de Steve, constatou que ele tinha um histórico escolar sofrível e que seu QI era 70. É preciso ressaltar que a inteligência normal se encontra numa faixa entre 90 e 109 pontos. Os testes de QI de Brandel também tiveram resultados parecidos com o do tio. Ora, independente de ser o réu culpado ou não, um raciocínio que invoque a inteligência como pressuposto tem de necessariamente estar conectado a alguém que seja inteligente. Do contrário, ele traz como resposta exatamente o oposto do que pretendeu mostrar. Ou dito de forma ainda mais direta, como esperar uma ação mirabolante ou uma conduta minimamente inteligente de um réu que possui um QI de apenas 70 pontos? O argumento da defesa não possui relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão, o que o torna inviável do ponto de vista lógico. A retórica, é claro, possui suas armadilhas, e os expositores precisam conhecê-las bem. Além dessa contradição, o argumento dos advogados aponta na direção errada. A avaliação de um crime deve levar em conta muito mais o estado psicológico dos criminosos do que uma suposta inteligência que amarre os fatos desde os momentos iniciais até a consumação. No entanto, este é um erro que se alonga pelo tempo e traz gigantescas dificuldades à descoberta da verdade. O julgador deveria conhecer, em primeiro lugar, o estado subjetivo do réu e procurar entender como os reflexos e impulsos criminosos afetam diretamente a disposição e o arranjo das provas. Aqui, um pequeno erro de referência e toda a avaliação fica comprometida. Esse enfoque não passou despercebido a Dostoiévski. Em Crime e Castigo, quando Raskolnikov decide matar a agiota Aliena Ivanova, uma questão perturba e lhe tira o sono. Ele se indaga por que se descobre tão facilmente quase todos os réus, e a conclusão que chega é que o problema não está tanto na impossibilidade de se ocultar os delitos, mas sim nos próprios criminosos, já que no momento dos crimes eles sofrem um abatimento da vontade e da razão, justamente quando a precaução é mais necessária, e são tomados por uma imprudência infantil descomunal. Esse abatimento, ou eclipse da razão, possui o aspecto de uma doença, que evolui gradualmente até alcançar seu grau máximo, um pouco antes do crime, durante sua execução e em um intervalo de tempo após a realização do fato. Convicto de que, pessoalmente, não sofreria os impactos dessa irritabilidade nervosa, Raskolnikov inicia os preparativos para o crime. Naquele início de noite, a vítima estava sozinha no apartamento e ele percebe que não haveria melhor oportunidade para matá-la. Aliena o recebe com ares de surpresa. Raskolnikov ainda esboça uma ou outra justificativa para a visita, mas logo fica explícito que havia algo de muito estranho no ar. As palavras lhe saem maquinalmente da boca e Raskolnikov acerta um golpe de machado na cabeça da vítima. Ela solta um grito e leva as mãos à testa, mas na continuidade ele acerta-lhe mais 2 golpes. O sangue jorrou pelo quarto. Depois do crime, Raskolnikov começa a procurar pelo dinheiro da agiota. A pressa fez com que suas mãos tremessem. De repente,
Para piorar a situação, ele ouve um barulho estranho vindo da escada e, em segundos, dá de cara com Lisavieta, a irmã de Aliena. Ele investe de machado em punho contra a nova vítima e a mata. Depois desse segundo crime, Raskolnikov descobre, consternado, que deixou a porta da antessala aberta. Foi por isso que Lisavieta chegou até a cena do crime, diz ele em voz alta e já sem conseguir esconder o pavor que se assenhorava de seu espírito. Em seguida, ele limpa freneticamente as mãos e o machado com um balde de água que encontra na cozinha. Ele esfrega as botas com sabão e procura manchas de sangue por todos os lados. Ao chegar em casa, ainda descobre que existiam respingos de sangue nas barras de sua calça. Desesperado, Raskolnikov conclui que precisa esconder todas as provas. Mas poucos dias depois, ele retorna ao local do crime e começa a fazer perguntas indiscretas aos operários e pintores que trabalhavam por lá. O quarto de Aliena estava sendo reformado e Raskolnikov insiste em indagar sobre as manchas de sangue que existiam no local. No dia do crime, ele deixou o apartamento da vítima sem conseguir recuperar o relógio de prata que havia penhorado. Para seu infortúnio, os investigadores descobriram que o nome dele estava escrito a lápis em um papel que cobria o objeto. As descrições de Dostoiévski são impressionantemente fiéis com o que ocorre na realidade. Mesmo os réus, que estariam melhor preparados para enfrentarem uma situação tão tensa, acabam subjugados por forças psíquicas incontornáveis. Participei de um júri em Ouro Preto em que o réu, um delegado de polícia, abandonou a vítima descalço e sem identificação em um posto de saúde e começou a se desfazer das provas. Ele limpou a blusa e o carro com detergente e, mais ou menos 2 horas após os fatos, começou a jogar as roupas da vítima nas margens da BR-040. Os objetos foram encontrados no dia seguinte por um trabalhador da empresa Vale. A pergunta lhe é oportuna: por que um réu tão experiente, um delegado com mais de 15 anos de polícia, não se desfez das provas de uma forma mais inteligente, jogando-as, por exemplo, em um rio ou as incinerando? A resposta é que o estado de intensa excitação nervosa, que antecede e se prorroga imediatamente ao crime, o impediu de discernir o que era conveniente. A tentativa de limpar o carro se mostrou ineficaz. Os reagentes químicos detectam com facilidade a presença de sangue nas superfícies averiguadas. O que se observa é que a avaliação sobre o estado psicológico dos criminosos, normalmente negligenciada, é importantíssima para se compreender a disposição e o arranjo das provas. Aristóteles dizia que, em relação à incidência temporal, os discursos se dividem em 3 modelos. O primeiro é o apreciativo, cujo exemplo direto é o juízo artístico. A avaliação de uma obra de arte ocorre no tempo presente. Um crítico dirá, por exemplo, que um filme é bom e que merece uma nota 8,5 ou 9. O segundo é o deliberativo ou parlamentar, que visa especificar as condições que vão valer para os casos posteriores à vigência da lei. O terceiro modelo é o forense ou judiciário, que tem os olhos voltados ao passado e busca exatamente reconstituir os fatos para proferir com justeza uma decisão. Uma das principais tarefas de um juiz penal é visualizar os passos ou caminho do crime seguido pelo réu. Este percurso é formado de 4 etapas: cogitação, atos preparatórios, tentativa e execução. Ora, a escolha dos parâmetros ou que tipo de réu vamos imaginar nesse percurso ou intercrime, se é alguém imune ou não às suscetibilidades nervosas, é que definirá o valor e o sentido que daremos às provas. Em Crime e Castigo, Dostoiévski ressalta
que os fatos representam apenas 50% de uma questão. Os outros 50% restantes são resultados de nossas interpretações. No caso Avery, os advogados disseram que a conduta do réu não era psicologicamente compatível com o que se espera de uma ação inteligente. Essa mesma linha de raciocínio, como certa vez observou Roberto da Mata, foi utilizada nos Estados Unidos no julgamento de O.J. Simpson. A banca de notáveis, formada para defender o ex-astro de futebol americano, diz que um réu tão inteligente não agiria da maneira tosca apresentada nos autos. A questão ali é mais delicada ainda, já que Simpson respondia por um homicídio motivado por ciúmes. E a experiência mostra largamente que os ciumentos são pessoas monomaníacas, intempestivas por natureza. A última coisa que guia um ciumento é a inteligência. Essas pessoas normalmente são capazes de passar por cima de quaisquer obstáculos para satisfazerem seus interesses e neuroses. Mas ali também a escolha dos parâmetros foi fundamental na decisão do júri. Essa visão geral de que a inteligência é a mola das atividades criminosas é inspirada na literatura policial, que desde o insight de Edgar Allan Poe, com os crimes da Rua Morgue, passando por Agatha Christie até chegar aos autores atuais, difundiu e massificou a ideia de que a apuração de um crime é tendencialmente uma atividade cerebrina ou uma partida de xadrez disputada entre investigados e policiais. Essa não é, no entanto, a perspectiva correta. A psicologia do criminoso é uma observação genial de Dostoiévski, que, por coincidência, não gostava que o chamassem de psicólogo. Ele se definia apenas como um realista no mais alto grau, ou alguém capaz de enxergar todas as profundezas da alma humana. Grande abraço a todos.